Ruth, capítulo 1 ao 18. No tempo dos juízes, governavam sobre o povo israelita, sobreveio uma escassez de alimento em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, da cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar, ao menos por algum tempo, em terras de Moabe. Este homem se chamava Elimeleque, por sua vez Noemi e seus 2 filhos, Elion e Quilom, eram efeteus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram por algum tempo. Eu estou lendo a história toda, né? Deixa eu buscar o número 2. Espera aí. Vamos no 2, gente. Do 2 ao 18. Eu já contei mais ou menos, então já fica mais fácil. Senão, nós vamos até meio-dia. Noemi tinha um parente. Agora eu vou começar a contar a história de Ruth, tá bom, gente? Vamos comigo lá, no capítulo 2 de Ruth. Noemi tinha um parente da parte do seu marido. O homem era influente e ele pertencia ao clã de Elimeleque, esposo falecido de Noemi. E o seu nome era Boaz. Certo dia, Ruth, a moabita, sugeriu a Noemi: permite-me que vá ao campo respingar e colher espigas que caíam do secador. E ela disse: vai, minha filha. Então Ruth partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. Que Yahvé esteja convosco, diante de que eles responderam: que Yahvé te abençoe. Então Boaz indagou ao rapaz dos ceifeiros: quem pertence àquela jovem? E o servo do capataz dos ceifeiros respondeu: esta jovem é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela me rogou que deixasse caminhar atrás dos secadores e recolhesse espigas que fossem caindo dos feixes de trigo. E assim está, trabalhando desde cedo até agora. Só parou um pouco no abrigo para recuperar as suas forças. Falou então Boaz a Ruth: ouça com atenção, minha filha. Não vás respingar noutro campo. Não te afaste daqui, mas fica na companhia das minhas servas. Observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vá atrás dele. Eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai, procura cântaros de beber água aos meus servos e que trouxeram água para saciar a sede dos trabalhadores. Diante dessas palavras, Ruth, prostrando-se com o rosto rente ao chão, exclamou: porque encontrei favor aos teus olhos, e porque o Senhor se importa comigo, sou apenas uma estrangeira de outras terras. Em resposta, Boaz revelou: foi-me contado tudo o que fizeste com tua sogra, desde que teu marido morreu, e como deixaste a tua mãe, a tua terra natal, para vires morar no meio do povo que não conheces bem. Que o Senhor te retribua tudo o que fizeste ricamente, recompensa por Yahvé, Deus poderoso de Israel. Então Ruth declarou a Boaz: passa eu continuar a ser tão acolhida assim, meu senhor? Tua atitude gentil, tuas palavras encorajadoras animam a tua serva, ainda que eu não mereça menos que as tuas servas. Mais tarde, na hora da refeição, Boaz convidou Ruth: vem cá, come deste pão, tempero com um bocado de vinagre. Então se aproximou, sentou-se na companhia dos saqueadores de Boaz. Ele ofereceu grãos torrados, ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para seguir o seu trabalho da colheita de espigas, Boaz ordenou aos empregados: deixe cair respingas também dos feixes, e não a repreendais. E ao contrário, quando estiverdes colhendo, separai algumas espigas dos feixes que deixam cair, a fim de que ela possa recolher, e não a censureis. E assim Ruth catou espigas, campo, por até o pôr do sol. Depois debulhou os grãos de espigas que havia juntado, cerca de uma efa, mais de 25 quilos de cevada. Ruth carregou toda a cevada que havia conseguido e voltou para o povoado. E sua sogra observou quanto ela tinha recolhido. Ruth também entregou à sua sogra a parte da comida que sobrou
do almoço até aqui. Podemos ver, observar. É um texto longo, mas eu quis ler para quem não conhece a história conseguir entender o que Deus fez, né, na vida dessa mulher que deixou a sua família e decidiu seguir a sua sogra. Por que Ruth foi atrás dos saqueadores, colhendo as espigas? Se nós vermos a Bíblia lá no capítulo de Levíticos, no capítulo 19, nós vimos que Deus tinha dado uma ordem que quando os saqueadores fossem colher a cevada, o trigo, eles deixassem cair algumas espigas para os pobres irem atrás catando e terem o que comer. Então, segundo essa cultura, por isso que Ruth foi atrás dos saqueadores, quando eles iam colhendo o trigo e a cevada, ia caindo aquelas espigas no caminho, e ela foi colhendo essas espigas para poder dar sustento à sua sogra. Porque elas voltaram de volta para Belém, e lá em Belém elas voltaram sem nada, não tinham nada, voltaram só as duas. E mulheres, hoje em dia, já é difícil, né, a gente conseguir algum lugar no trabalho. Imagine naquele tempo, duas mulheres voltando, viúvas, de uma terra distante. E então, Ruth decidiu seguir essa cultura e ir ao campo, colher as respingas, né, o resto da colheita que caía no chão, catando para a sua sogra. E foi lá, atrás dos ceifeiros, que Deus deu a vitória para Ruth. O que eu vejo aqui? Não importa onde nós estivermos, Deus nos vê. Ao continuar dessa mensagem, quem não conhece a história vai conseguir entender o que Deus fez na vida dessa moça. O que Deus transformou, como Deus mudou a história dessa moça. Porque ela não ultrapassou os processos de Deus na vida dela. Ela começou com a humildade de ir até a roça, até os campos, buscar alimento para ela e para a sua sogra. Ela poderia ter chegado lá, depois nós vamos ver, eu peço que quem não lê essa história, o livro todo de Ruth é extraordinário, uma história incrível de lealdade e fidelidade. Ela decidiu, ela não ultrapassou, elas poderiam ter chegado lá, depois, como eu estava falando, nós lendo essa história, nós vamos entender que elas tinham terras que já tinham sido deixadas para trás do seu esposo. Elas poderiam ter chegado nessa cidade, ter se feito de coitadinhas, ter reclamado e pedido ajuda, mas não, elas conseguiram um lugar para ficar e Ruth foi atrás para ajudar a sua sogra. E lá, atrás dos ceifeiros, colhendo espigas, catando as espigas que sobravam, Deus deu vitória para Ruth. Deus viu Ruth naquele lugar. Não importa onde nós estamos, não importa o que nós estamos passando, ou às vezes nós podemos perceber que Deus não está nos observando, Deus não está vendo. Mas se nós não murmurarmos, se nós seguirmos em frente, Ele traz a vitória. Uma das coisas que mais fere o coração de Deus é a murmuração. Quando Deus libertou o povo do Egito, eles tinham, segundo os historiadores, eles conseguiriam chegar em Canaã, na terra prometida, 15 dias no máximo, caminhando pelo deserto. Mas por causa da murmuração daquele povo, eles caminharam 40 anos e muitos não chegaram em Canaã. Uma coisa que fere o coração de Deus é não ser grato pelaquilo que Deus fez ou que Deus faz, porque eu acredito que não tem mais o que Deus possa fazer, porque Ele já mandou Jesus. Nós nunca vamos alcançar de Deus a arte de nós darmos alguma coisa, porque Ele deu o seu único filho, Jesus, para morrer por nós. Ontem nós estávamos aqui no seminário e Oséias estava explicando, ele é um homem que gosta muito de história, ele vai a fundo, e ele estava explicando os açoites de Jesus. Ele explicando que na ponta do chicote, onde foi chicoteado as costas de Jesus,
tinha metal e ossos de animais. E quando eles chicoteavam, quando eles puxavam, vinha pedaço de carne junto das costas de Jesus. Isso não é uma história, isso é uma realidade, aconteceu na vida do nosso mestre. E eles tem fotos de pessoas que foram chicoteadas e aparece quase as costelas. E isso foi feito na vida de Jesus porque Ele quis ser o sacrifício em nosso lugar. Então, que nós, essa manhã, o ministro começou perguntando: quem já agradeceu hoje? E quando ele fez essa pergunta, eu voltei ao meu dia, quando eu acordei, para lembrar se eu já tinha agradecido a Deus. E eu faço a mesma pergunta dele: quem já agradeceu hoje? Quem é grato a Deus pelo que Ele fez por nossas vidas, que foi dar o seu único Filho, Jesus Cristo. Mas mesmo assim, Deus tem o prazer de nos resgatar e nos abençoar, assim como Ele fez com Ruth. Precisamos respeitar o processo de Deus em nossas vidas. Tem momentos em nossa vida que parece que nós não vamos conseguir. Parece que a gente não vai conseguir, parece que nós vamos desistir. Os problemas começam a surgir de todos os lados e a gente parece que não vai ter mais para onde correr. Ruth estava nessa situação mais Noemi. Elas não tinham mais para onde correr. Mas quando ela decidiu seguir o processo, Deus abençoou Ruth. Uma das coisas que eu percebi é que a Ruth, ela alcançou as bênçãos de Deus. Nós vamos ver aqui qual foi essa bênção, o que Deus fez na vida dela. Não lá atrás dos ceifeiros. Lá, quando ela estava atrás dos ceifeiros, ela foi humilde, a ponto de ficar colhendo as espigas. Diz ali o texto que ela ficou o dia todo, e o servo de Boaz ficou observando. Ela não parou de catar os restinhos, parou um momento para descansar e foi de novo. E a humildade de Ruth, ela chamou a atenção de Boaz. Boaz era um homem muito importante, rico daquela época. E ele chamou o servo e perguntou: quem é aquela moça? E o servo contou tudo que ela tinha feito por sua sogra e estava fazendo. E se vocês perceberam ali no texto que eu li, Boaz diz assim para os seus empregados: chama ela, dá alimento, dá um bocado tem tradução que diz que é vinho, que é vinagre, para ela poder passar no pão, comer algo que eles comiam, coisa boa, porque eles eram empregados de Boaz, que era um homem rico. E ela comeu, se satisfez, guardou o resto e depois levou para a sua sogra. Ali ela chamou a atenção de Boaz, porque ela foi humilde, mas... e depois Boaz fala assim para o seu empregado: deixa cair mais espigas. Deixa cair espigas dos feixes também, para que ela possa colher mais. E não impeça, não perturbe ela, deixe ela. Então os empregados começaram a deixar não só as espigas que caíam, mas também dos feixes, que eram as espigas melhores para Ruth. Ela não só alcançou a graça de Deus ali atrás dos ceifeiros, mas ela alcançou a bênção de Deus, quando lá no versículo 16, 1:16, ela fala para Noemi, quando Noemi diz assim: minhas noras, vocês estão livres, pode voltar para a família de vocês. Eu vou voltar para Belém. A outra nora, que o nome dela era órfã, ela não era órfã, o nome dela que era órfã, ela decidiu voltar para a família. Mas sabe o que Ruth falou para Noemi, que eu vejo que neste momento foi quando ela alcançou graça aos olhos de Deus? Ela disse para Noemi assim: não, aonde tu fores eu irei.
Aonde tu pousares, eu pousarei. O teu Deus será o meu Deus. Ruth, ela era de uma família que não servia ao nosso Deus, o Deus que nós servimos hoje, o Deus de Israel, o grande eu sou. Ruth era de famílias pagãs que serviam a deuses terrenos feitos por mãos humanas. E naquele momento ela diz, o teu Deus será o meu Deus. Neste momento foi quando ela encontrou graça aos olhos de Deus, quando ela declarou que ela ia servir ao Deus Todo-Poderoso. Nesse momento, todos os passos dela, Deus começou a ficar observando e já guardando e já direcionando. Ao momento que nós tomamos uma posição diante de Deus, daquilo que Deus já deu para nós, Ele começa a nos observar, nos guardar e nos direcionar para onde Ele quer que nós estejamos. Porque Deus já escreveu os nossos dias, e os dias que Deus escreveu para nós é extraordinário. A Bíblia diz que os pensamentos dele é maior do que os nossos pensamentos. E às vezes nós passamos por algumas dificuldades, por decisões que nós tomamos. Hoje eu estou vivendo uma decisão que eu tomei ontem, a decisão minha, não é de Deus. Mas nós podemos nos desviar da história que Deus escreveu para a gente, mas como Ele olha e sabe a intenção do nosso coração, tomamos decisões erradas muitas vezes e desviamos do caminho que Ele escreveu. Mas Ele sempre muda o percurso do rio e nos leva de volta para o propósito. Sempre nos traz de volta para o propósito. Para onde Ele nos chamou. Para onde Ele chamou você. O Senhor, Ele sempre leva-nos de volta ao propósito, mas tem uma coisa, como eu falei no começo, que Deus não entristece o coração de Deus, é a murmuração. Outra coisa que nós precisamos saber a discernir é a humildade da humilhação. Tem pessoas que dizem, eu estou sendo tão humilhada que eu já não aguento mais. Ruth, ela foi humilde. Ela não se sentiu humilhada. Tem uma diferença aqui. Que nós vamos ver junto qual é essa diferença da humilhação e da humildade. Quando nós nos sentimos humilhados, e tem pessoas que dizem, ai pastor, eu estou sendo tão humilhada que eu não aguento mais. Não sei se eu vou suportar essa humilhação, em todo lugar que eu vou eu sou humilhada. Sabe o que eu respondo? Você vai ser humilhada até chegar na cruz e morrer. Porque Jesus, Ele levou toda a humilhação em nosso lugar. Quando nós nos sentimos humilhados por pessoas, por algum momento, significa que ainda existe dentro do nosso coração orgulho e soberba. É difícil, mas é isso. Se nós nos sentimos humilhados por pessoas, ainda existe o orgulho dentro do nosso coração. Se nós irmos à cruz de Cristo, no morrer na cruz de Cristo, e deixar Ele viver em nós, a mente de Cristo, o comportamento de Cristo, a vida de Cristo, o olhar de Cristo, nós não vamos mais nos sentir humilhados. Nós vamos ser humildes. É diferente. Jesus, Ele era humilde. Ele era um poço de humildade. Se vocês começarem a ler o Evangelho, a história de Jesus. Quem teve a oportunidade de assistir o The Chosen, né, ali contou os evangelhos mais próximos que eles conseguiam. Nós conseguimos ver a humildade. Jesus homem, naquele filme, traz uma revelação, naquela série, né, traz algo para nós de Jesus homem. Jesus foi homem igual vocês hoje que são homens. Ele teve os mesmos pensamentos, as mesmas vontades, os mesmos desejos, mas Ele não se deixou levar, porque Ele tinha um propósito. Morrer por toda a humanidade, santo. Então, não vem dizer, pastor, eu não consigo, é muito difícil. Não, não é difícil. Corre para a cruz. Corre para a cruz. Se ajoelha, diz, Jesus, me mata aqui na cruz. Me espedaça, Jesus, mas não vou fazer o que não é permitido eu fazer. Se nós ainda se sentimos humilhados por pessoas, é porque nós ainda não morremos na cruz. Precisamos morrer
aí sim nós nos transformamos humildes. É a diferença de Noemi, de Ruth. Ruth, ela foi humilde, por isso que ela alcançou a graça e a misericórdia do Senhor. Precisamos ser perseverantes na nossa caminhada com Deus. A perseverança, ela vence qualquer obstáculo. Gente, isso é verdade, é nítido. A perseverança, ela vence qualquer obstáculo. Qualquer coisa, ela vence. Eu como mulher, né, tive sempre no meu coração, eu posso chorar uma noite, quem me conhece sabe. Eu posso chorar uma noite inteira, mas de manhã, 2 camadas de rímel, amarro meu cabelo e sigo a vida. Sigo. Eu posso estar arrebentada por dentro, mas eu me arrumo, boto a minha roupa e eu vou trabalhar com um sorriso no rosto. E se tem pessoas que pedem para mim orar, eu oro, arrebentada por dentro, mas eu oro e libero aquilo que Deus colocou no meu coração para orar por essa pessoa. Às vezes nós ficamos esperando Deus mudar tudo aqui dentro primeiro, para depois eu mudar lá fora. Às vezes nós ficamos esperando Deus mudar a nossa casa em algumas situações. Eu já contei aqui na outra vez que eu preguei. Nós estamos planejando vender uma casa que era da minha sogra para nós podermos fazer a nossa. Deus não responde essa oração. Mas já veio 2 casais pedindo para nós orarmos, para eles venderem a propriedade deles, para fazer a casa deles. Eles já venderam. E ontem eu estava lendo o meu devocional, quando eu estava terminando de organizar a ministração de hoje, e aí eu faço meus devocionais lá no Note, eu vou escrevendo meus devocionais do dia. E teve um dia que eu li o meu devocional, que falava sobre o livro de Jó. E Jó, no meu devocional, era Jó 8, eu acho, e dizia que a gente de maneira nenhuma deve questionar a Deus. Ele é Deus, Ele decidiu, Ele faz e pronto. E no meu devocional eu dizia assim, ó, Deus responde todas as minhas orações, quando é para as pessoas. Para mim, Deus não responde quase nada. Eu botei assim no meu devocional. E eu estava ontem à noite lendo e eu comecei a rir com o Senhor. Eu disse, Senhor. E Ele disse, minha filha, eu decido. Quando e a hora. É eu que decido. E não tem nem como questionar. Só tem que aceitar. Que vai ser o dia e a hora. Se for, vai ser. Se não for, morarei na minha casinha de madeira bem feliz. Faltam algumas reformas, mas Deus proverá. Tem uma coisa que nós precisamos fazer para nós conseguirmos chegar nesse lugar onde Deus quer que nós chegamos. E isso está em Salmos, capítulo 27, versículo 8. Vou tentar ler na minha Bíblia, mas se eu consigo. Letra miudinha, 27, 8. Diz assim, o meu coração compreendeu o teu mandamento, buscai a minha face. Gente, buscar a face de Deus é um mandamento. Deus mandou, é um mandamento. Nós temos os 10 mandamentos, nós temos os 2 mandamentos que Jesus deixou, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas Salmos 27, 8 diz, buscar a tua face é um mandamento de Deus. Precisamos buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus. A tradução de face, no hebraico, diz presença. Face, na tradução do hebraico, significa presença. Buscar a presença de Deus. Ele fala em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Eu saí daqui há 2 semanas atrás, fomos
em 4 mulheres aqui da igreja, para Minas Gerais, numa conferência de mulheres que teve lá, durante 3 dias. Eu saí daqui com uma expectativa no meu coração. Eu disse: Senhor, o que o Senhor vai liberar para a minha vida? Porque são mulheres que o Senhor chamou para pregar a palavra para esse tempo, sabe? Mulheres de Deus, mulheres que Deus tem liberado algo sobre a vida delas. E eu fui com essa expectativa, o que Deus vai falar comigo? E todas as ministrações que eu ouvi, e olha que foi muitas ministrações, era de manhã, meio-dia, à tarde, à noite, durante esses 3 dias. E todas as ministrações, sabe o que todas aquelas mulheres falaram nas mensagens dela? Vai para o teu quarto, fecha a porta, que o Pai no secreto vai falar com você. Deus está chamando a igreja para ir para o secreto, para falar com Deus, conhecer a Deus, buscar a Deus. Não deixa o inimigo te distrair. O inimigo sempre quer nos distrair para nos afastar da presença de Deus. Tudo é melhor. Um vídeo na internet é melhor, um Reels, ficar mexendo no Instagram é melhor, um filme é melhor. Qualquer coisa está nos distraindo de estarmos na presença de Deus, buscar a presença dEle. E Ele quer ter relacionamento com a gente. Ele é Deus de relacionamentos. Ele não é um Deus soberano que está no trono ditando o que nós devemos fazer, regras para nós seguirmos. Não, não. Esse Deus que nós servimos não é assim. Ele é Deus de relacionamento. Ele gosta de conversar. Ele gosta de estar perto. Ele gosta de estar junto. E se nós irmos para o secreto com a palavra de Deus, nós temos tudo. Todas as respostas, tudo o que nós precisamos para a nossa vida é lá no secreto. E quando a gente ouve Deus falar, é extraordinário, gente, é maravilhoso. Quem não teve essa experiência, busque a experiência de tentar ouvir Deus falar com você através do seu coração. Essa semana passada, eu cheguei em casa, a empresa do meu esposo está demitindo algumas pessoas, estão ajustando algumas coisas ali, e a gente fica naquela expectativa, né? Aí eu cheguei em casa, ele assim: tem uma coisa para te contar. E eu assim: fosse demitido? Ele assim: não. Ai, se fosse isso, é uma coisa mais importante. Eu assim: o que aconteceu? Ele assim: muito importante, deixa eu me organizar aqui por dentro para poder te falar. Tem que me reestruturar primeiro. E eu pensei: meu Deus, o que aconteceu? Ele assim para mim, com lágrimas nos olhos: Deus falou comigo hoje no serviço. Eu disse: sim, falou comigo, Deus falou comigo. O que Deus falou? Ele me repreendeu numa coisa que eu precisava fazer. Eu disse: Deus falou contigo te repreendendo? Sim, mas Ele falou. Foi tão lindo aquela experiência que ele teve com Deus, e ele chorava, ele dizia: eu estava ali trabalhando e aconteceu uma situação, e eu me achando certo, que eu estava certo, e Deus veio e falou comigo: tu tem que perdoar, tu está errado, meu filho. E ele foi tão forte para ele, que demissão para ele não era nada, ou qualquer coisa não era nada, o importante é que ele tinha ouvido Deus falar com ele. E ele chorava, ele tremia, e ele dizia: ele falou comigo, e eu tenho certeza, porque eu ouvi, ele falou, foi aqui dentro de mim, e foi de dentro para fora, e foi incrível. Esse Deus que nós servimos é o Deus de relacionamento, é o Deus que quer estar conosco todos os dias. E Deus falou ao meu coração: sim, filha, eu liberei para aquelas mulheres algo, unção de cura, unção de libertação, algumas coisas que elas buscaram, e eu liberei sobre a vida delas. Mas, filha, tu só vai encontrar no secreto. Nós só vamos encontrar o anseio, a busca, a certeza do propósito é lá no secreto com Deus. É quando nós estivermos lá sozinhos em nosso quarto. Quando perguntaram para Jesus como orar, Jesus disse: abre a porta do teu quarto, entra,
feche a porta e fale com o Pai, que no secreto Ele te ouvirá. Então é lá que nós vamos encontrar a presença e as respostas para nossas buscas do nosso dia a dia. Glória a Deus. Amém, Senhor Jesus. Ruth decidiu largar o seu passado, os deuses de seus pais. O que eu vejo aqui? Nós não precisamos carregar cargos de nossas famílias lá atrás. Meu pai foi assim, minha mãe foi assim, e eu também vou ser assim. Não. Nós não precisamos. Em Cristo nós encontramos a libertação disso tudo. Em Cristo nós encontramos a libertação, a liberdade para construirmos uma história para nós e nossos filhos. Se o nosso passado, se a nossa família, se nossos pais serviam a Deus e têm um legado sobre nossas vidas, amém. Sigamos esse legado. Mas se os nossos pais, nossos antepassados, nossa família, foi família de coisas que entristeciam a Deus, os escravos na bebida, no álcool, nas drogas, na depressão, nós não precisamos trazer isso para a nossa vida. Podemos deixar para lá e em Cristo encontrar um caminho para nós conseguirmos mudar a nossa história, os nossos descendentes. Quando Ruth largou os deuses dos seus pais, decidiu largar tudo e seguir Noemi e disse: eu vou servir o teu Deus. Ali ela encontrou a oportunidade de mudar a história dela. Ruth, ela teve a vida dela totalmente transformada por Deus. Totalmente transformada por Deus. No capítulo 4, nós vamos encontrar uma mulher que, de catadora de espigas, de catar os restos do chão, ela passa a ser dona dos campos, porque Boaz pede ela em casamento. Ela mudou totalmente a história dela quando ela decidiu servir a Deus. Deus mudou a vida dela lá atrás dos ceifeiros, quando ela estava lá catando as espigas. De catadora de espigas, ela passou a ser dona dos campos. Porque Deus mudou a vida dela. Deus mudou a história dela. Porque ela permitiu isso. Eu não sei o que está em teu coração essa manhã, mas o Senhor sabe. E não importa o lugar onde você esteja, Ele está te observando. Deus está te vendo. Ele está te vendo. E Ele vai te dar a vitória. Só precisa ser perseverante. Não deixar o inimigo roubar o nosso tempo com Deus. Não deixar o inimigo roubar o que Deus tem para nós. Você sabia que, devido a Ruth ter casado com Boaz, consequentemente ela se tornou bisavó de Davi, e ela está na descendência do nosso Mestre Jesus Cristo? Olha o que Deus fez na vida de uma moça que decidiu ser fiel à sua sogra e ao Deus da sua sogra.
Uma coisa muito importante é que quando Ruth decidiu falar para Noemi, o teu Deus será o meu Deus. O Deus que Noemi servia estava tão impregnado nela, a ponto de Ruth querer dizer, o teu Deus será o meu Deus. Quando as pessoas olham para mim e para você, o que elas vejam? Um Deus que elas também querem seguir? Alguém que tem perseverança e confiança nesse Deus, a ponto de querer seguir esse Deus também? Precisamos saber que nós temos um propósito aqui na terra, que é levar as pessoas que passam por nosso caminho a Cristo. Não podemos deixar nenhuma pessoa passar por nós sem falarmos do amor de Jesus para ela. Aleluia, glória a Jesus. O inimigo, ele sempre usa muitas estratégias para nos distrair. Roubar da palavra de Deus. Roubar da presença. Roubar do secreto. Nós precisamos estar encharcados da palavra do Senhor. Estar cheios da palavra de Deus. Para nós conseguirmos a nos defender quando o inimigo vir nos atacar. E muitas vezes ele vem em nossa mente dizendo que não somos capazes ou não somos dignos da presença de Deus. Em Pedro fala que nós somos... Deixa eu achar aqui onde está o Pedro. Aleluia, Jesus. Santificado seja o teu nome. 1 Pedro 2,9. Pedro 2,9 diz: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não precisamos de mais nada, esse texto já fala tudo. O que nós somos? Nós somos povo eleito. Nós somos separados, escolhidos por Deus. Não podemos deixar nunca o inimigo roubar isso do nosso coração. Roubar isso é a palavra de Deus que diz que somos povo escolhido por Deus. Deus nos tirou das trevas e nos colocou para a sua maravilhosa luz. É aqui na luz, na presença do Senhor, que nós precisamos tomar posse dessa vitória que já é nossa em nome de Jesus. Essa manhã, a palavra que Deus quis trazer ao coração da igreja é sobre perseverança. Precisamos ter perseverança em nosso caminho, persistir naquilo que está em nosso coração, não desistir. Não desistir, não importa qual seja o problema, não importa qual seja a dificuldade, não importa o familiar que ainda não se converteu, nós temos que ter perseverança e buscar o Senhor todos os dias. Não podemos deixar o inimigo roubar a nossa fé em Deus, acreditar que esse Deus é vivo, verdadeiro, é o Deus de relacionamento, é o Deus que quer estar perto, é o Deus que nos quer no secreto, aonde vamos encontrar Ele, onde Ele quer se mostrar para nós. Quando Deus criou Adão e Eva, criou o jardim do Éden, Ele colocou os dois lá. E a Bíblia diz que Ele ia todos os dias, na viração do dia, conversar com a sua criação. Conversar com sua criação. Ter relacionamento com os seus filhos. Deus é Deus de relacionamento. Às vezes eu paro para pensar um Deus tão poderoso, tão grandioso, tão eterno. Se preocupar com a gente, comigo eu digo, Senhor,
Tu olha para mim, quem sou eu para te olhar para mim? Como disse o meu esposo, ele respondeu, ele brigou comigo, mas ele falou comigo. Ele é Deus que gosta de estar perto, não longe. Nós é que nos afastamos desse Deus com distrações. Precisamos criar uma rotina no nosso dia a dia para estar com Ele. Muitas vezes eu não falo nada, mas eu só fico ali para estar com Ele. Boto uma canção onde adora Ele, eu fico ali com o Senhor. Muitos dias eu só choro, muitos dias a gente ri junto. Muitos dias eu escuto Ele, mas muitos dias eu também não escuto, mas eu estou ali. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Muitos dias eu estou ali, eu não escuto nada, fico 1 hora, 2 horas, não sinto nada, nenhum arrepio. Mas Ele estava ali porque eu fui no encontro marcado e eu tenho certeza que Ele estava, que não é sobre mim, é sobre Ele. Eu preciso estar ali porque eu preciso dEle, Ele não precisa de mim. Vamos conseguir vencer nossas guerras, nossas batalhas, na perseverança de buscar esse Deus. Não nos sentirmos humilhados, inferiores a pessoas. Ninguém é inferior a ninguém. Todos somos filhos de Deus. Ele nos deu o direito de sermos filhos do Senhor. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos o direito de sermos filhos de Deus. Quando vir um sentimento de humilhação, eu estou sendo humilhado, lembre, eu ainda tenho orgulho no meu coração e eu preciso deixar esse orgulho na cruz. Quem é morto não se ofende, quem é morto não se sente humilhado, porque quando a gente morre na cruz, eu já não vivo mais eu, dizia o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. E se eu não vivo mais eu não tenho orgulho, não tenho nada, é só o sentimento de amor. Faça uma oração, pede para Deus, Deus, eu quero olhar as pessoas com o teu olhar. Eu quero conseguir enxergar as pessoas como tu vê. E você verá como você vai amar as pessoas de uma forma extraordinária. As pessoas vão estar te ferindo, te manipulando, fazendo coisas erradas. E você vai simplesmente amar de uma forma que você vai chorar. Esse amor nos constrange. Porque é assim que Jesus nos ama, é assim que Ele nos protege, é assim que Ele nos guarda. Dessa forma, com esse amor extraordinário, Ele muda uma geração, Ele muda tudo. Até o DNA, se for necessário, para trazer uma nova história para a nossa vida. Mas precisamos confiar e acreditar nesse Deus. Quem está falando aqui com vocês é uma pessoa que Deus resgatou lá das malhadas. Deus tirou do lamaçal, do pecado e me trouxe para a sua maravilhosa luz. E sempre que o inimigo tenta me levar de volta, eu digo, eu não estou mais lá, eu não vivo, já aquela pessoa não existe mais. Deus me deu uma nova vida, uma família, um ministério, tenho que pregar a palavra de Deus, não posso deixar o inimigo dizer que não sou capaz, porque não depende de mim, depende dEle. Não depende de você, depende do Senhor. O que Ele quer de você é só ir buscá-lo no secreto. Eu saí daqui, viajei quilômetros e quilômetros para ouvir dizer, vá para o teu quarto orar no secreto. Não precisamos buscar em lugares, nós não vamos encontrar lugares nenhum. Não tem homens ou mulheres dessa nação ou de outras nações que vai te dar aquilo que Deus vai te dar lá no secreto, na palavra dEle. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Essa manhã o Senhor está falando, quando eu estava escrevendo a mensagem, ontem à noite, o Espírito Santo falou no meu ouvido, diz para a igreja que eu estou vendo. Então Deus quer dizer que não importa o lugar,
Se você está atrás dos ceifeiros, catando feixes de trigo, Ele está te vendo. Espere o processo que vai acontecer. Espera, no tempo de Deus, Ele vai te dar a vitória. No tempo certo, Ele vai te dar a resposta. Assim como Ele mudou a vida de Ruth totalmente. Se Ruth tivesse ficado com os deuses de seus pais, ela não teria um livro na Bíblia com o nome dela só para contar a história dela. E quando Deus coloca algo nessa palavra, é porque algo é importante. Ela respeitou os processos. Espera em Deus, não atropele, não queira fazer o que é papel de Deus fazer. Ore e espere, descansa no Senhor, que Ele vai te dar a vitória. Ele vai trazer o momento certo da resposta. Se nós tomarmos o papel de Deus, muitas vezes nós vamos até nos desviar da vitória que Deus tem pra gente. Eu vi uma imagem, acho que foi numa rede social, de dois desenhos. Eles estavam cavando, tentando achar pedras preciosas. E ele cavou. Quando faltava só mais uma marteladinha, a pedra preciosa estava ali. Ele desistiu e voltou para trás desanimado. Bastava só mais uma martelada e ele ia conseguir encontrar. Às vezes estar perto de Deus nos dá a resposta e nós voltamos para trás. Fizemos igual o povo do deserto, 40 anos andando, murmurando e reclamando de Deus. Essa manhã, Deus quer dizer para você, Ele está te vendo. Aonde você está, Ele está te vendo. Confia. Espera em Deus, não ultrapasse os processos, que a vitória vai chegar. Porque a salvação nós já temos em Cristo, que é o maior tesouro que possamos encontrar, é a salvação. E com Ele nós temos vitórias para qualquer coisa. Não existe problemas maiores que o nosso Deus. E se você deixar, essa manhã, Ele vai, durante o dia, lapidar o seu coração e encontrar aí dentro uma joia preciosa que talvez esteja escondida. Lembra da dracma perdida dentro de casa? Ele vai vasculhar. Deixa Deus fazer. Gente, vai acontecer um grande rebuliço se você deixar Deus fazer. Se prepare, porque Ele vai mudar tudo de lugar. Quando nós fizemos uma faxina dentro da nossa casa, a gente muda tudo de lugar. Entregue para Deus, confia, que depois dele tirar tudo do lugar, Ele vai tirar todo o cisco, toda a sujeira, e vai colocar a casa em ordem. E vai dizer: agora, filha, é só aí. Agora, meu filho, é só aí. Vai cumprir o propósito que eu escrevi para ti, com dias felizes na minha presença, com dias de vitória na minha presença. Muitos que duvidaram de ti, meu filho, verão o que eu fiz e o que eu vou fazer na tua vida. Basta nós entregarmos a Ele e confiarmos nele. Pode ficar de pé, igreja. Eu vou construir minha vida em ti. Aleluia. Faça uma oração. Se quiser vir à frente, orar, se ajoelhar, buscar a Deus. Se não, faça uma oração onde você está mesmo com Deus. Ore, fale com Ele. Entrega a Ele. Faça um pacto com Deus de que vai conseguir, a partir de hoje, ter momentos com Ele. De buscar a Ele. Buscar a sua presença.
Senhor, eu vou confiar nessa manhã, Pai, eu quero te entregar, ó Deus, a tua igreja, Senhor. Deus, a tua palavra foi pregada esta manhã, Senhor, com muito zelo. Muito zelo, Senhor, entregar a tua palavra para a tua igreja, Senhor. Que essa palavra possa encontrar uma terra fértil onde ela vai ser germinada e que ao longo do dia e dessa semana possa, Senhor, trazer mudanças, ó Deus, a cada coração que ouviu essa palavra esta manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar que o inimigo não tem poder para roubar a palavra que foi semeada. Que a palavra que foi lida esta manhã possa entrar nos corações das famílias, das mulheres, ó Deus, que estão aqui essa manhã, que estão muitas, ó Deus, achando que não são capazes, que não vão conseguir. Mas Deus, essas mulheres que estão aqui essa manhã, encontraram em Ti essa manhã a esperança de ser perseverante e saber que a vitória delas, ó Deus, está em Ti. Homens, ó Deus, que chegaram aqui essa manhã, jovens e crianças, ó Deus, que possam também encontrar em Ti destino, Senhor, para essa palavra no seu dia a dia, Senhor. Cobre, ó Deus, a Tua igreja, guarda, Senhor, cada um, Senhor. E muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor falou primeiro ao meu coração, profundamente, ó Pai, para depois poder falar, ó Deus, à Tua igreja. E que essa palavra possa ser viva, e ela é viva e eficaz, como está escrito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos. Jesus Cristo Ele é Rei. Ele é Rei. Deus abençoe seu dia, sua manhã, seu domingo, em nome de Jesus.